A paz do Senhor, crente, vamos estudar? Hoje, no capítulo 6, já chega na história de Noé. Noé que tem muito a nos ensinar, que tem muito para agregar na nossa caminhada cristã. Muitos sabem a história de Noé, mas poucos sabem os detalhes da história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Esse já é o segredo de tudo, né? Andar com Deus. Assim como a gente viu lá que Enoque andava com Deus, aqui, continuando a descendência, Noé andava com Deus. Vendo Deus que o mundo estava cada dia mais corrompido pelo pecado, vendo Deus que até fala ali que Deus se arrependeu de ter feito, né, o homem, os animais. Então Deus olhou lá de cima procurando alguém, né, e encontrou Noé. E Noé achou graça diante do Senhor, porque ele era tudo aquilo que eu já falei, justo, íntegro e andava com o Senhor. Deus olhando, Deus decidiu que exterminaria toda a carne vivente da terra e toda a plantação. Destruiria. Ele queria recomeçar. E ele escolheu Noé para essa missão. Noé foi escolhido por Deus para fazer uma arca, a qual ele colocaria a família dele, né? Aí a gente já vê que a família de Noé foi poupada pela obediência dele, pela conduta dele. Ele colocaria toda a família dele dentro dessa arca, mais alguns pares de animais, né? E para que se mantivesse vivo. O que a gente não sabe é que parece que Deus virou para Noé e falou: Noé, constrói uma arca aí. E Noé já sabia tudo como fazer, e Noé fez. E logo assim aconteceu que eles entraram na arca, mas não foi bem assim. Noé não fazia ideia de como construir uma arca. Mas Deus passou para ele todas as instruções: tamanho, largura, altura, quantos andares, como revestir a arca, tudo. Todo o passo a passo foi dado a Noé. Mais importante do que o passo a passo que foi dado a Noé foi Noé acreditar, Noé confiar no Deus que ele servia. Porque se passaram 100 ou quase 100 anos para que Noé conseguisse terminar a arca e para que Deus realizasse o dilúvio a qual tinha falado, né? Então, imagina a situação de Noé naquela época, construindo sua arca, construindo aquilo que só ele sabia, porque Deus tinha chamado ele, Deus tinha falado com ele. Deus não falou para todo mundo: olha, pedi meu servo para construir tal coisa. Não, era só a palavra de Noé contra uma humanidade corrompida, né, em pecado. E aí a gente imagina que o quanto que Noé não sofreu, né, ouvindo piadas, ouvindo coisas que a gente sabe que o ser humano é capaz de fazer facilmente, brincando, rindo, né. Então, imagina ali Noé se manter persistente, fazendo. Aí a gente já aprende que na vida cristã, Deus vai falar com você. É com você o projeto dele. Então ele não vai explicar para outros, então você também não tem que dar ouvido ao que vão dizer. Eu vou usar o meu exemplo aqui. Deus tem falado comigo para que eu venha aqui repassar os ensinamentos que ele tem me dado. Mas eu fiquei relutando, fiquei com medo do que iriam falar, das piadinhas, do que iriam pensar. Mas Deus falou para mim: faz, só faz. Não se importa com o que vão pensar, com o que vão fazer. Só obedece. Então, eu decidi deixar de lado, né, a vergonha, o medo de não conseguir, o medo de fazer algo errado, alguém rir, alguém isso, alguém aquilo. E eu vim aqui fazer o que Deus está me mandando. E assim foi Noé. E quando eu estava lendo ali, a obediência de Noé é inacreditável. E a gente vê que muitas das vezes, por tão pouco, a nossa prova, né? Por menor que seja a nossa prova, às vezes a gente passa provas de um dia, 2 dias, e a gente já tá ali caído no chão, desistindo. Imagina Noé, 100 anos construindo uma arca e nunca tinha chovido na terra. Nunca. Então não tinha caído uma gota do céu ainda. Como assim o homem está dizendo que vai cair tanta água, que vai acabar com todo mundo? E ali ninguém acreditou. Porém, chegou o dia, 100 anos depois, aproximadamente, né? Que Noé e sua família entra na arca para que seja protegido e que essas pessoas sejam a nova linhagem da humanidade. Então Deus fala a Noé: coloca um casal, né, de animais de cada espécie. Só que aqui tem uma curiosidadezinha, muitas vezes as pessoas só falam isso, né? Noé colocou um casal de cada espécie. Porém, por algumas questões ali, não foram só 2 animais de cada espécie. Quando o animal era considerado impuro, porque mais pra frente a gente vai falar sobre isso, vai conhecer sobre os animais impuros e os animais puros, quando os animais impuros, eles colocavam apenas mesmo o casal. Mas quando o animal era puro, eram colocados 7 pares. E ali Noé colocou 7 pares desses animais considerados puros e de aves, né? Por quê? Porque quando saísse da arca, Noé, já pensando em tudo,
ele faria um sacrifício ao Senhor. Então ele precisaria usar alguns desses animais, né? Então se ele tivesse um só, ele não poderia, né, fazer a oferta dele de agradecimento ao Senhor. Então fica essa curiosidade aí para vocês que só achavam que só tinha 2 animais de cada espécie. Tem alguns aí que tinham mais, bem mais, porque precisaria deles para outras coisas, né? Você vai ver quando chegar na parte lá que eles vão sair da arca que Noé usa algumas aves ali, e se ele tivesse só um parzinho, iria dar muito errado. Então, a gente pode tirar desse capítulo aí 6 e 7 aqui, que é onde eu tô contando sobre a construção e essa entrada deles na arca, né? Que entrou, sim, os animais em parzinhos, de 2 em 2 ali, tudo bonitinho, porque Deus ordenou. Imagina, você acha que Noé iria conseguir colocar, ó, fica aqui você, que Noé conseguiria reunir todos os animais? Como? A gente sabe que existem animais que não habitam em certos lugares. Então, eu não sei exatamente onde Noé estava, mas com certeza muitos dos animais vieram de longe. Vieram, por isso esse tempo da construção da arca. Alguns animais vieram de longe para estar ali e entrar obedecendo a voz do Senhor, de 2 em 2 na arca com Noé. E quando Noé entrou, fecha-se a porta. Que coisa linda, quem fecha aquela porta é o Senhor. Ou seja, ninguém, mão nenhuma poderia abrir. Só iria ser aberta quando o Senhor abrisse novamente. A arca não tinha como abrir por fora. Por dentro, né? No caso, só abria por fora. Então, Noé estava ali com a sua família, com os animais, e 7 dias depois começou o dilúvio. Até o dia que começou a chover, Noé passou de louco, Noé passou de mentiroso, Noé passou de milhões de coisas que eu não consigo nem imaginar. Mas no dia que choveu, no dia que choveu, o povo teve tempo de ver que Noé não mentia, que Noé não estava louco. E ali fala que durante 40 dias e 40 noites choveu, mas choveu bastante. Choveu tanto que dos altos montes, os maiores montes possíveis, a água subiu ainda 15 côvados acima. Uma coisa jamais vista e inimaginável, pelo menos para mim, eu não consigo imaginar. E a arca passava ali por cima, tranquilamente. E durante 150 dias, o mundo, né, a terra, foi só água. Tudo, plantação, tudo, toda a carne vivente, como diz na Bíblia, se perdeu. Acabou. Mas lembra do pessoal que está na arca? Lembra da promessa que eles estariam salvos e eles seriam a continuidade? Então, ali a gente aprende com Noé a obedecer, a gente aprende com Noé a esperar, a gente aprende com Noé a não ouvir palavras contrárias, a gente aprende com Noé que vale a pena servir a esse Deus, porque ele é justo, ele cuida, ele guarda, ele recompensa os seus. Ele é soberano sobre todas as coisas, ele pode tudo, como já dissemos, mas ele sempre vai dar honra a alguém de poder fazer, né, a obra dele. Então ali Noé fez o que Deus mandou, seguiu à risca cada detalhe. E aí no próximo capítulo a gente vai saber como foi feito para ele sair dessa arca de forma surpreendente. Se você já leu, você sabe, mas com certeza você não tem alguns detalhes, alguns pequenos detalhes que podem ter passado despercebido. Então, que o Senhor venha falar mais ao seu coração. Eu vou deixar aqui, como no outro vídeo, descrito alguns aprendizados que a gente tira com Noé nesses 2 capítulos 6 e 7, e que a gente possa ler não apenas as palavras, mas ir buscando a fundo coisas para trazer para o nosso dia a dia, para a gente praticar, para a gente ser o exemplo, né, que nós queremos ver que sejamos nós, né, as pessoas que fazem a diferença, que fazem aquilo que o Senhor tem falado, que é para nós sermos a luz, para nós sermos o sal, para nós sermos diferentes. Seja diferente. Seja o que o Senhor mandou você ser. Fica com essa palavra, esse ensinamento de hoje. Fiz um vídeo bem mais curtinho, para que não haja aí preguiça de ler e de continuar aprendendo a palavra do Senhor. A paz do Senhor e até mais.